Então, gente, essa semana a gente vai aprender como interpretar os textos híbridos. E, obviamente, primeiramente, para quem não lembra, né, a gente vai falar sobre esses textos híbridos, o que são, qual a importância deles. Relembrando, os textos híbridos são os textos que vão misturar a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Lembra quando eu falei para vocês que a linguagem verbal, ela diz respeito à mensagem que ela é verbalizada, são as falas, são as palavras escritas, como por exemplo, essa plaquinha desse apenas pare, né? A mensagem ela está sendo passada escrita. Já no exemplo do menino atravessando a rua, do semáforo, a gente vê um exemplo de linguagem não verbal, porque esse semáforo mostra pra gente uma mensagem, né? Que enquanto o sinal está verde para os carros e vermelho para os pedestres, o menino ele não pode atravessar a rua, né? Mas quando muda esse sinal, que é o que está acontecendo agora no GIF, o sinal fica vermelho para os carros e verde para os pedestres, aí os carros param para os pedestres poderem atravessar, certo? Então, só essas cores, esses símbolos, eles conseguem transmitir uma mensagem, por isso que é chamada de uma linguagem não verbal, uma linguagem que não é verbalizada, certo? Agora, como é que a gente vai separar? A gente já viu, eu acabei de mostrar para vocês essa diferença de texto verbal, texto não verbal. Para quem não ficou claro, quiser anotar direitinho, texto não verbal são aqueles que passam uma mensagem por meio de símbolos, sinais, como esse da moça do GIF, e ela fazendo esse sinal com a boca. Todo mundo sabe que é aquele sinal de não vou falar mais nada, silêncio absoluto, né? Ou por meio de imagens, como no caso do semáforo de trânsito. Já os textos verbais, eles expressam a sua mensagem por meio de palavras, como no exemplo dessa plaquinha que tem escrito pare em inglês, né? Stop. Continuando aqui, a gente vai aprender como fazer essa interpretação dos textos híbridos, que são esses textos que vão misturar essa linguagem verbal, no caso, por meio da fala dos personagens, e essa linguagem não verbal, que a gente observa pela característica, pela feição dos personagens, pela desenvoltura corporal desses personagens e a desenvoltura facial deles, né? Como eles demonstram estar, o que eles demonstram sentir também, né? Então, eu trouxe aqui para vocês dois quadrinhos para falar rapidinho sobre eles e exemplificar e tal essa questão para interpretar cada um dos quadrinhos e a reação dos personagens, certo? O primeiro quadrinho, esse colorido do Cebolinha, tem o Cebolinha falando já o que a gente já está acostumado a ouvir já, que é ele xingando a Mônica, né? Basicamente. Mônica baixinha, golducha, dentuça. Calma aí. Aí, eita, você se esqueceu de falar linda, inteligente e poderosa, né? A gente vê que há uma quebra de expectativa nessa tirinha. O Cebolinha ele esperava uma coisa e aconteceu outra. A gente percebe no último quadrinho uma surpresa do Cebolinha, né? Por conta da expressão facial dele, apesar de ele não dizer nada, a gente consegue descrever e interpretar isso. No segundo quadrinho a gente vê que ele é pego de surpresa, né? Opa, o que que tá acontecendo? Eita, né? E a Mônica, que aparentemente estava morrendo de raiva no segundo quadrinho, ela só queria corrigir ele. O Cebolinha esperava algo muito mais além. Ele pensava que ela ia bater nele com um coelhinho Sansão, o que não aconteceu. Então essa quebra de expectativa gerou o humor do quadrinho. O quadrinho ele gera essa quebra justamente demonstrando que o Cebolinha esperava alguma coisa que não aconteceu, certo? E a gente percebeu isso por conta da fala da Mônica no final, a expressão dela, que tá super aliviada, aparentemente não está com raiva do Cebolinha, e a expressão do Cebolinha que, nossa, o que é que tá acontecendo, né? Essa é a Mônica de verdade. De verdade, né? Como ele diria, porque ele não fala letra R, né? Cebolinha não sabe. Então, a gente tem esse próximo quadrinho aqui em preto e branco também da Mônica e do Cebolinha, que diz o seguinte: a Mônica toda carinhosa, a gente consegue ver pela expressão facial dela, toda doce, toda inocente, chega pro Cebolinha que tá meio atônito, sem entender nada, né, pela face dele, que a gente consegue entender isso, e ela diz o seguinte:
Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você. E ainda lhe dou um beijo. Aí no segundo quadrinho a gente vê essa surpresa da Mônica, né? Que a gente pode dizer pela expressão que ela desenvolveu, que ela demonstrou pra gente, né? E o Cebolinha todo determinado, com cara de raiva, sua golducha barriguda, né? Só faltou chamá-lo de dentuça, né? Como ele sempre faz. Mas a gente percebeu qual é a graça do quadrinho. É que ele não quer ganhar o beijo da Mônica, né? Enquanto ela propôs para ele que se ela parasse de xingar ele, ela, no caso, ele parasse de xingar a Mônica, ela daria um beijo nele. O Cebolinha ele ficou injuriado da vida. O quê? Ganhar um beijo da Mônica? Não, que isso, jamais. E ele começa a xingar ela novamente, como ele sempre faz, normalmente. Então, há novamente uma quebra de expectativa no quadrinho que causa esse humor. A gente conseguiu interpretar essa tirinha, a gente consegue entender essa quebra de expectativa pela expressão dos personagens. No primeiro quadrinho, o Cebolinha tá surpreso no último quadrinho, né? Na primeira tirinha. Já na segunda tirinha, a Mônica está surpresa, porque não era o que ela esperava. Então, essa quebra de expectativa causou a graça das historinhas, certo? Então, relacionando a fala dos personagens com a expressão facial deles e com a desenvoltura deles também corporal, a gente consegue interpretar os quadrinhos. Então, é assim que se interpretam os textos híbridos, certo? É necessário prestar bastante atenção, tanto nesses elementos visuais quanto nos elementos verbais, que são as falas dos personagens. Tudo bem, gente? Por hoje é só. Espero que tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesitem em me perguntar. Mandem lá no Google Sala de Aula que eu vou respondê-los com o maior prazer, tá?